Irmãos, João capítulo 7, vamos fazer a leitura dos versículos 14 até o versículo 18, amém? Glória a Deus. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Corria já em meio à festa, e os judeus e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado por, mais uma vez, Senhor, poder nos deleitar na Tua palavra e estarmos juntos como igreja. Peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale, ó Deus, através de mim, que a Tua igreja seja alimentada pela Tua palavra nessa noite, e que os nossos corações se alegrem no Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o mundo vive buscando a sua própria glória. Grava essa frase: o mundo vive buscando a sua própria glória. Os irmãos de Jesus viveram com ele 30 anos. Os irmãos de Jesus viram o seu proceder. Os irmãos de Jesus viram o seu testemunho, a sua conduta reta, o seu jeito manso e humilde de coração, a sua honestidade e o seu caráter santo. Os irmãos de Jesus viram os milagres que ele fazia. E ainda assim os irmãos de Jesus não se converteram. Pelo menos até aqui nesse texto, não relata que nenhum dos irmãos de Jesus havia crido nele. Não tiveram a fé que salva. Se os irmãos voltarem um pouco aí, lá no versículo 5, diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos creram nele. É o que a palavra de Deus diz. Irmãos, ninguém nesse mundo foi mais humilde do que ele, do que Jesus. Ninguém foi mais amoroso. Ninguém foi mais justo, mais santo. Ninguém foi mais doce. Ninguém foi mais honesto. Responda com sinceridade: você teria coragem, você olhando para as Escrituras, você teria coragem de dizer que Jesus foi um homem desonesto? Sim ou não? Alguém teria coragem de dizer que Jesus foi desonesto? Já peguei, irmão. Você teria coragem de dizer que Jesus tratou mal as pessoas? Teria coragem de dizer que Jesus tratou mal os seus pais, seus irmãos? Será que alguém pode acusar Jesus de ter sido egoísta e ter vivido centrado em fazer a sua própria vontade e buscar a sua própria glória? Teríamos coragem de fazer isso? Teríamos coragem de fazer alguma acusação que diminuísse a pessoa de Jesus, a ponto de comparar ele conosco? Porque nós sim, nós somos pecadores, né? Temos falhado, mas dificilmente alguém apontaria uma falha no caráter de Jesus. Concordam comigo? Amém. Irmãos, Jesus viveu, morreu
e ressuscitou para a glória de Deus. E não houve nesse mundo quem tivesse uma acusação verdadeira contra ele. Lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, Jesus foi a pessoa mais doce que esse mundo já viu. Jesus tinha um bom testemunho. Sim ou não? Ninguém teve um testemunho como o de Jesus. Por que então nem seus irmãos se converteram? Porque o mundo matou Jesus. Alguém tão bom, alguém com um caráter tão santo. Por que então que o testemunho de Jesus, homem, varão perfeito aqui na terra, não fez com que todo mundo se prostrasse aos seus pés e se convertesse pelo testemunho dele? Por que que a multidão o abandonou, ficando ele somente com os 12? Pilatos não achou nele nenhuma culpa. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam pessoas para dar falso testemunho contra Jesus. Os principais sacerdotes procuravam testemunhas que o acusassem falsamente. Aliás, irmãos, por que que religiosos queriam acusar e matar o homem mais doce que esse mundo já viu? Por que que nem mesmo os religiosos creram nele, mas antes buscavam matá-lo? Sabe por quê, irmãos? Porque a pregação, a vida, o testemunho de Jesus Cristo denuncia o caráter mau do coração dos homens. Toda a vida que Jesus teve correta aqui na terra é uma denúncia contra nós. Ele foi perfeito, ele foi o homem mais doce. E o seu testemunho de vida não converteu nem os seus próprios irmãos, nem os religiosos que esperavam o Messias. E ele foi tão correto e tão santo que para acusarem ele foi necessário, irmãos, buscarem falsas testemunhas, porque não tinha do que acusar. Não tinha do que acusar Jesus. Então eu pergunto por que que um testemunho tão perfeito, as pessoas olhavam para ele, por que que elas não se converteram? Porque antes buscavam matá-lo. O mundo vive, irmãos, buscando glória para si. E o Evangelho não dá glória aos homens. O Evangelho não dá glória aos homens. O Evangelho é sobre a glória de Deus. Então, toda a vida santa e perfeita de Jesus, ele veio aqui para denunciar o nosso coração. Veja a intenção maligna dos irmãos dele. João 7, versículo 3, diz assim: dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus até
criam que ele fazia alguns sinais. Mas acreditar que Jesus cura, que Jesus expulsa demônio, acreditar que Jesus faz milagres, não é necessariamente a fé que salva. Os irmãos de Jesus viram os sinais e tentaram projetar Jesus à fama. Não é assim que as pessoas fazem quando elas querem se projetar para o mundo? Não é assim que as pessoas fazem quando elas querem ser conhecidas? Eu não sei hoje como é que funciona o mundo da música, mas antigamente, quando alguém queria gravar um CD e ficar famoso, eles iam para São Paulo. Eles iam para um grande centro, eles iam onde tinha pessoas, eles iam onde tinha os melhores músicos e os melhores estúdios de gravação, e ali tinha também as emissoras de televisão, e pegava aquele músico mediante um pagamento que ele tinha que ter dinheiro, mas a mídia ia projetar aquele cara para ele ser conhecido. E o que os irmãos de Jesus estão tentando fazer é buscar glória para si mesmos. Eles não acreditavam. Eles não se converteram por meio do testemunho maravilhoso de Jesus Cristo. Eles queriam o quê? Que Jesus ficasse famoso, para que dessa forma eles tirassem proveito dessa fama. Para que eles pudessem se beneficiar de ter um irmão famoso. Para que eles pudessem se beneficiar das glórias que esse mundo tem para dar. Os irmãos de Jesus, eles buscavam glória para si. Olha a intenção deles. Vai fazer esse milagre lá na Judéia. Vai se apresentar lá, e aqui no texto que nós estamos lendo era a festa dos judeus, né, a festa dos tabernáculos, onde havia muita gente, e a proposta deles é, vai lá, para que o mundo veja as obras que tu fazes. Porque ninguém que queira ser visto faz em oculto. Mas Jesus, irmãos, ele não buscava a glória para si. Jesus não buscava as glórias terrenas. Jesus não se preocupava nem mesmo com a quantidade de pessoas que seguia ele. Senão, vejamos, a multidão o abandonou. No capítulo anterior, a multidão abandonou Jesus Cristo. Eles estavam seguindo Jesus porque Jesus tinha multiplicado os pães. E aquele povo queria pão. E aí Jesus faz um discurso profundo, mas que eles acharam muito duro. Porque eles buscam as coisas terrenas, glórias terrenas. E era esse o pensamento dos irmãos de Jesus. Eles queriam para si glória, a glória de ter um irmão famoso. Disse-lhe, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, versículo 6, mas o vosso sempre está presente. Jesus, irmãos, Jesus não queria ir para a festa junto com seus irmãos, porque os judeus buscavam matar Jesus. Jesus veio para morrer, mas essa ele sabia que não era a hora de morrer. Jesus disse, vão vocês, ainda não é chegado o meu tempo. O tempo de vocês é sempre. Já que a mente de vocês não passa desse plano terreno, não passa daqui, vocês só pensam nas glórias humanas, o tempo de vocês é todo o tempo, mas o meu, eles não podiam imaginar que a glória de Jesus seria crucificado numa cruz. Era totalmente o oposto do que eles pensavam. Versículo 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. A palavra de Jesus dá testemunho. Ele veio para dar testemunho que as obras do mundo é má. Interessante, o mundo odiava Jesus, mas não odiava seus irmãos. Por que isso, irmãos? Porque Jesus dá testemunho de que a obra do mundo é má. O testemunho de Jesus confronta pecadores. A mensagem que Jesus Cristo tem para esse mundo ofende os corações pecaminosos. Para quê? Para que eles se arrependam, para que eles reconheçam seus erros.
Mas os irmãos de Jesus não eram odiados, porque eles não tinham mensagem nenhuma confrontadora, eles seguiam o curso do mundo. Eles queriam as glórias terrenas. Mas a mensagem de Jesus denuncia a maldade do coração humano. Mas os seus irmãos pensam como o mundo. Eles buscam glória para si. Eles fazem parte de um mundo caído. Por isso o mundo não odeia eles. Mas Jesus Cristo está dizendo aqui, o mundo odeia a mim. O mundo não pode odiar vocês. Mas eles me odeiam. Porque eu dou testemunho de que o mundo é mau. O mundo é mau. E os irmãos de Jesus falam do mundo e o mundo os ouve. Eles são do mundo. Irmãos, nós, cristãos, os seguidores de Cristo, nós devemos ter o melhor testemunho possível nessa terra. Sim. Nós devemos ser amáveis com as pessoas. Lógico. Nós devemos respeitar as autoridades. Nós devemos acudir o necessitado. Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Nós devemos ter uma vida e uma conduta de que o mundo olhe para nós e veja de fato que nós somos diferentes. Nós precisamos que a luz de Cristo brilhe por meio de nós. Nós precisamos, irmãos, exalar o bom perfume de Cristo. Nós temos que fazer isso. Temos que ser prestativos, temos que amar uns aos outros. Mas não se enganem. Porque o mundo não nos amará. Nós não seremos amados pelo mundo. Nós sabemos que quando abrirmos a nossa boca para anunciar o Evangelho, o mundo vai odiar. Seja prestativo, seja simpático, seja servidor, esteja disposto a ajudar. E dessa forma você vai até atrair pessoas para aqui. Mas quando você ousar abrir a sua boca e ser fiel na mensagem do Evangelho, o mundo vai odiar. O mundo vai odiar. Enquanto você der um bom testemunho, o mundo pode até gostar de você, mas contanto que você fique calado acerca do Evangelho. Pois o Evangelho, como já disse aqui, ele denuncia a maldade do coração dos homens. O Evangelho chama os homens ao arrependimento. Não é assim que Jesus pregava? Não era assim que João Batista pregava? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Não era assim que Jesus dizia? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O Evangelho fala de arrependimento. Se nós não tivermos uma mensagem que confronte o mundo, chamando eles ao arrependimento, então nós não temos a mensagem de Cristo. Não temos. E também não estaremos servindo a Cristo. Se nós não formos fiéis na pregação do Evangelho, nós não estaremos servindo a Cristo, mas nós estaremos buscando glória para nós. Veja o que diz Mateus 10, 22. Diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. O mundo, irmãos, vai odiar o crente. Sabe por quê? Porque agora ele não é mais quem ele foi, quem ele sempre foi. Um crente, um cristão em Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que nasceu de novo, ele é uma nova criatura. E uma nova criatura incomoda quando ele está perto da velha criatura. Porque a sua forma de viver, a sua forma de pensar mudou.
Olha o que Jesus, nesse texto aqui, é aquele momento em que Jesus dá as instruções aos apóstolos e envia eles para ir pregar o mundo. E Jesus diz assim: o mundo, sereis odiados de todos por causa de meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Mais adiante, nesse mesmo capítulo de Mateus, ele diz assim que os seus discípulos serão levados aos tribunais, ou seja, serão processados. Serão levados diante dos governantes para dar testemunho. Vocês serão levados ao cárcere. É isso que vai acontecer com vocês. É isso que o mundo vai fazer com vocês. Eu vos envio para o meio dos lobos, Jesus Cristo disse. Irmãos, e o mundo odeia porque o velho homem morreu e agora a nova criatura ele tem uma régua que mede todas as coisas. A nova criatura tem um filtro que ele filtra todas as informações que chegam a ele. Todas as ideologias, todas as formas de pensar, aquela maneira mundana que nós vivíamos antes, agora nós temos um filtro que é a palavra de Deus. Então, quando você começar a levar uma vida santa, aquelas pessoas que vivem suas vidas segundo o curso do mundo, elas se sentirão também incomodadas. Elas não suportam estar do lado de alguém que tem uma régua que mede todas as coisas. Que régua é essa? É a palavra de Deus. Perceba que você vai estar num ambiente de trabalho onde você era acostumado a conversar, a ter diálogos tolos, conversas vãs, ou até mesmo conversas de baixo calão, você falando assuntos sobre prostituição, e agora a nova criatura, quando ouve, ele sai fora, então o mundo não gosta. Porque o crente ele tem um novo conceito sobre todos os assuntos, e aquilo que não se encaixa em sua régua, que é a palavra, ele não aceita. Ele não aceita, ele tem um outro comportamento, ele é uma outra criatura, é uma nova criatura. Aquele velho homem morreu, ele está sendo transformado. Então, o que é que a gente aprende com isso? O bom testemunho de Jesus não converteu, nem seus irmãos. Então, seja simpático com o mundo, seja amigável sempre quando não ferir a palavra de Deus. Seja prestativo, esteja à disposição, mas não se engane. Quando você abrir a boca para pregar o evangelho, o mundo vai odiar. Irmãos, quando você for fiel na pregação do evangelho, duas coisas vão acontecer. Duas coisas podem acontecer. Os eleitos de Deus serão chamados, e aqueles que não são os eleitos de Deus, eles vão se ofender com a mensagem. Eles vão se ofender. Se nós estivermos levando uma vida cristã nessa terra, e se você acha que você está sendo fiel ao evangelho, e o mundo ama estar com você, tem alguma coisa errada. Talvez você não esteja tão fiel como você pensa estar. Talvez você pergunte assim, irmão Manel, então se o povo vai nos odiar, por que nós devemos pregar? Irmãos, nós estamos aqui há 1 ano evangelizando esse bairro. Quantas e quantas vezes as pessoas fecharam a porta na nossa cara? Quantas e quantas vezes, quando as pessoas ouviram a proclamação do evangelho, que convoca o pecador ao arrependimento, quantas vezes elas se sentiram ofendidas? Quantas pessoas que ouviram a nossa pregação adentraram por essas portas e se converteram, me diga?
Porque o mundo odeia o Evangelho. Mas se o mundo odeia, por que nós devemos pregar? Primeiro, por causa dos eleitos de Deus. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço. E eu conheço-as, e elas me seguem. Irmãos, nós pregamos porque Jesus tem as suas ovelhas. Jesus tem os seus eleitos. Jesus tem um povo a ser chamado. Esse povo, quando ouvir a voz de Jesus, por meio da pregação dos crentes, eles vão seguir o pastor das nossas almas. O grande pastor. Segundo, nós pregamos, mesmo sendo odiados, porque nós vivemos para a glória de Deus e não para a nossa glória. Então, a verdade é que muitos crentes, muitos pregadores, eles não suportam a pressão de anunciar o evangelho com fidelidade por causa do desprezo que vão sofrer. Por causa do desprezo que as pessoas vão sentir toda vez que ele for fiel no evangelho. Porque o mundo busca a sua própria glória, o mundo busca glória para si. E os falsos crentes, os falsos pregadores, eles também buscam glória para si, eles não querem o desprezo do mundo. Eles se preocupam com quantidade, por isso falam o que o mundo gosta de ouvir. Nós também nos preocupamos, de certa forma, com quantidade. De certa forma. Nós também queremos alcançar o maior número possível de pessoas. Nós queremos alcançar o maior número de pessoas com a proclamação do evangelho genuíno. Nós queremos isso. O que nós não queremos chamar pessoas para fazer parte de um grupo. Nós queremos fazer discípulos para Cristo. E discípulos para Cristo se faz com a pregação fiel do evangelho. Irmãos, os falsos mestres, eles se utilizam de métodos carnais, métodos humanos para atrair multidões, porque eles querem glória para si e eles pensam no lucro financeiro. Nós queremos alcançar o maior número de pessoas com essa mensagem do evangelho, mas nós não vamos mudar ela. Nós não vamos abrandar a mensagem para atrair multidão. Porque não cabe ao crente se preocupar com o resultado, com quantas pessoas vêm. Isso não cabe a nós. É Deus, irmãos, é o Espírito Santo por meio da pregação que converte as pessoas. Nunca fique triste com a quantidade de pessoas que fazem parte dessa denominação. Dê glória a Deus. Nunca fique demasiadamente alegre quando você vê uma quantidade, mas se alegre toda vez que você vê um crente conhecendo as Escrituras e amando esse Jesus Cristo que nós pregamos. Porque gerar discípulos para Cristo só é possível por meio da pregação fiel, que denuncia o pecado do mundo para que eles se arrependam. Tem uma frase que o pastor Josemar Bessa usa, já vi em vários sermões. Ele diz assim, que falsos crentes e falsos pregadores, eles são como soldados covardes, que eles vão para a guerra, mas eles nunca estão na linha de frente. Eles procuram um lugar seguro. E eles nem sequer atiram, porque se eles atirarem, eles vão denunciar, eles vão mostrar a sua posição para o inimigo. Ou seja, os falsos pregadores, os covardes, eles não falam do evangelho verdadeiro para não atingir a ferida do pecado, para que ele não seja repudiado. São covardes. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus.
Eles evitam pregar a doutrina correta para não serem odiados. Eles são covardes. Mas nós, irmãos, vivemos para a glória de Deus. Se para Deus ser glorificado nós tivermos que sangrar, nós sangraremos. Se que para o nome de Deus ser glorificado, nós tivermos que morrer, nós morreremos. Se para o nome de Deus ser glorificado, nós tenhamos que ficar encarcerados, nós ficaremos. Nós aceitaremos o desprezo do mundo, mas nós não baixaremos o padrão do evangelho para que o mundo se encaixe, porque já não é mais evangelho, é um falso evangelho. Ninguém consegue deixar o evangelho mais aceitável. Você consegue deixar ele falso, mas você não consegue deixar ele mais aceitável ao mundo. Porque quando ele é aceitável para os ouvidos do mundo, ele não é mais o evangelho. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 1, se eu não me engano, versículos 8 e 9. Ele diz assim: me admira que vocês tão depressa tenham passado daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o que não é outro, porque não existe outro evangelho, irmãos, senão que há quem vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que um de nós, irmãos, olha como Paulo se coloca, quem nós? Nós, apóstolos, ele está dizendo, ainda que um apóstolo. Aí ele vai mais além, ele diz, ainda que um anjo do céu vos anuncie um evangelho que vá além desse que eu vos anunciei, seja anátema, seja amaldiçoado, irmãos. Isso é de uma grande importância. Seja amaldiçoado, aquele que diminuir, que tentar modificar o evangelho para tornar ele doce para o mundo. O evangelho só é doce para os eleitos. O evangelho só vai chamar os eleitos. Os eleitos estão lá no mundo, mas quando eles ouvirem o evangelho, ouvirem a voz do pastor por meio da pregação, eles virão, eles seguirão o pastor. Irmãos, este é o Deus que você conhece. Faça essa pergunta ao seu coração: é esse mesmo Deus que você segue? É esse evangelho que você crê? Jesus disse assim: o mundo não pode odiar vocês, mas eles me odeiam porque eu dou testemunho que suas obras são má. A pregação do evangelho é dar testemunho de que a obra do mundo é má. O evangelho não tem glória para os homens. Pelo menos não a glória que o mundo busca. Porque o evangelho diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O evangelho diz: não há justo nenhum sequer. Todos se desviaram, se tornaram inúteis. Isaías diz: as nossas obras de justiça não passam de trapos de imundícia. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho não tem glória para os homens, e eu vou voltar atrás nessa palavra. Não voltar atrás propriamente, mas eu quero mostrar que existe uma forma que o evangelho tem sim glória para os homens. Tem glória para os eleitos. Tem glória eterna. Tem vida eterna. Irmãos, o nosso coração tem que se alegrar em saber que Deus nos ofereceu o seu melhor. Seu Filho precioso. Você consegue imaginar algo mais precioso do que Jesus Cristo? Nós, miseráveis pecadores, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos. Nós que vivíamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós que estávamos caminhando a passos largos para o inferno. E Deus, por sua bondade e misericórdia, envia seu Filho para assumir a nossa culpa. Esse é o evangelho. Estávamos condenados e Ele nos resgatou do império das trevas. Ele pagou com a sua vida. Ele pagou o preço de sangue. Este é o evangelho.
É esse evangelho que nós oferecemos ao mundo, se o mundo quiser. No meio desses que estão no mundo, onde estiverem os eleitos, eles ouvirão essa mensagem e eles seguirão a Deus. Porque Deus nos deu, irmãos, a maior de todas as glórias, seu Filho amado, seu precioso Filho, para nos dar a glória eterna. Ele fez isso, irmãos, não para nos dar essa gloriazinha passageira que o mundo busca. O mundo busca futilidades. O mundo só tem olhos para o plano terreno. O mundo só busca aquilo que é palpável, que é visível. O mundo enche o seu coração com seus objetivos terrenos. E foi para o Deus desse evangelho que Jesus viveu, morreu, teve uma vida santa. Foi para esse Deus, para o Deus dessa mensagem. Todos os homens são culpados. Isso é ofensivo para o mundo, mas é a mensagem que salva. Irmãos, se não é essa mensagem, então os homens têm que se arrepender do quê? Então por que Jesus dizia arrependei-vos? Por que João Batista dizia arrependei-vos? Por que a mensagem dos apóstolos era centrada nisso? Vamos um pouquinho adiante, irmãos, lá para o versículo 14. Corria já em meio à festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Veja aí. Os judeus ouviram Jesus ensinar no templo, ouviram pregar, e os judeus ficavam maravilhados porque Jesus não era um aluno da escola de Gamaliel. Jesus não era um aluno de nenhuma escola de pregadores. Jesus não foi matriculado numa escola dos judeus. E eles diziam, como pode este falar essas coisas? Como pode ele ter esse conhecimento sem ter um diploma? Irmãos, eles julgam pela aparência. É bem a cara desse mundo. O que vale para esse mundo? Uma pessoa que tem um diploma. Eu estava conversando sobre isso hoje com o Luiz Henrique lá no trabalho. E eu disse a ele que algum tempo atrás eu estava atendendo um cliente que ele estava no segundo ano de biomedicina. Segundo ano de faculdade de biomedicina. Eu sou leigo quanto à biologia. Mas eu me lembro de alguns assuntos que eu estudei lá na 4ª, 5ª série. E aí eu fiz uma pergunta lá da 4ª, 5ª série para esse cara que estava no segundo ano de biomedicina. Eu perguntei para ele o que era um protozoário. É um ser unicelular, um germe, uma bactéria. E eu fiz essa pergunta para ele. E o cara não sabia. Eu não sei o que é um protozoário. Mas esse cara, mais 2 anos adiante, ele ia receber um diploma. E possivelmente ele ia atender você para fazer ali um exame de sangue, de urina, sei lá. E o que vale para esse mundo? Um diploma. Porque as glórias terrenas estão naquilo que se pode ver, que se pode exaltar aqui na terra. Eles olhavam para Jesus, como pode? Este saber letras sem ter estudado. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Jesus, ele poderia dizer assim,
É claro, eu sou Deus. Eu sou Deus, é por isso que eu sei. Mas como Jesus estava no seu estado de humilhação, como homem, aquele que buscava somente a glória de Deus, viver para Deus e glorificar o nome de Deus, ele diz: o meu ensino não é meu. Jesus, ele está dizendo assim: olha, o meu ensino não vem da escola de pregadores dos judeus. É por isso que vocês não conhecem. Vocês buscam as coisas daqui, eu sou lá do alto. Eu não busco a minha própria glória, eu busco a glória do meu Pai. O meu ensino não é acadêmico. Vocês estão maravilhados com a minha fala, com a minha eloquência. Vocês estão maravilhados com aquilo que o mundo se maravilha. Vocês não estão maravilhados com a minha doutrina, que vem do meu Pai. E aí Jesus, no versículo 17, diz assim, ó: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Se alguém quiser. É como se Jesus estivesse dizendo para os judeus: vocês querem aprender? Vocês não querem aprender. Irmãos, quantas e quantas vezes nós cristãos, a gente tem uma dificuldade de querer buscar a Deus. Eu sei que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Mas a gente diz que é de Deus e a gente tem uma preguiça, uma dificuldade de buscar aprender acerca dos assuntos. Irmãos, como a gente vai saber julgar se uma doutrina vem da parte de Deus ou não, se um pregador está falando por si mesmo, se a gente não tiver o conhecimento da doutrina? Como? Como a gente vai julgar o que é certo ou errado? Irmãos, quantos e quantos crentes estão inseridos dentro de uma igreja evangélica hoje? E ele escuta um pastor que prega alinhado com a Bíblia, mas quando ele está em casa, ele vai ouvir Valdomiro de Santiago. Porque ele acha que abriu uma Bíblia, falou o nome de Jesus e Deus, aquele cara está certo. As pessoas não sabem julgar o que é certo, o que é errado, o que vem de Deus, o que não vem. Aí o cara liga a televisão, vai assistir R.R. Soares, Edir Macedo. Pessoas que até os descrentes olham, nem conhecem a Bíblia, e dizem: vixe, mas aí são falsos. Porque eles são como uma cédula. Olha, se alguém entregar aqui para vocês uma cédula de R$100 falsa, preste atenção. Mas se ela for muito bem feita, vocês não vão conseguir identificar, a menos que vocês tenham o conhecimento. Se você não tiver o conhecimento para discernir uma nota falsa da verdadeira, vocês vão receber a nota falsa e vão tomar um prejuízo. Mas Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Silas Malafaia, a Genoduque e tantos outros, eles são como uma nota grosseira, toda borrada e toda manchada que ninguém quer receber. E quantos crentes estão seguindo? Eles dizem que são crentes, porque eles não conhecem acerca da doutrina, eles não conhecem a mensagem. Eles ouviram algo agradável. Ele fez aquilo que Paulo alertou Timóteo. Ele disse: olha, pregue a palavra, insista, a tempo e fora de tempo, porque haverá um tempo que não suportarão ouvir a sã doutrina, eles terão coceira nos ouvidos, se negarão da ouvir a verdade e se entregarão às fábulas. Quando eles ouvirem a verdade, eles vão ficar incomodados, eles vão ter coceira nos ouvidos. Nós temos que conhecer a doutrina. Nós temos que saber discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Jesus Cristo está dizendo aqui, ó, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aí no versículo 18 ele diz assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória que vem, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus está dizendo o seguinte: observa a doutrina. Se a pregação exalta a Deus, se a pregação glorifica a Deus, isso vem de Deus. Mas quando a pessoa busca a sua própria glória, ele fala de si mesmo. Ele cria novas doutrinas, eles deturpam o evangelho.
E os judeus, eles se admiravam daquilo que era externo, porque eles não viam a profundidade do Evangelho, porque tinha um véu posto, eles não conseguiam enxergar. Porque os judeus estavam, como muitas pessoas estão hoje, dentro dos prédios, chamada igreja, acostumados com a religiosidade, acostumados com os padrões criados pelos homens que dizem que é padrões de santidade. Os fariseus, os judeus, quando eles iam jejuar, eles ficavam com a cara abatida, para que o mundo visse que eles estavam jejuando, e eles estavam o quê? Querendo a glória dos homens. Quando eles faziam uma caridade, eles queriam ser vistos, para eles ganharem a glória dos homens. E aí Deus disse, vocês já ganharam o que vocês queriam, vocês já ganharam o galardão de vocês. Irmãos, tudo que um cristão almeja é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está na doutrina, está na sua palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque sem a doutrina, irmãos, cada pessoa cria para si um Deus da sua própria imaginação. Irmãos, a doutrina, ela é um divisor de águas. A doutrina traça uma linha e diz, se você estiver desse lado da linha, você está com Deus. Se você estiver daquele outro lado, é a doutrina. Assim como a doutrina verdadeira chama os eleitos, a doutrina verdadeira também expulsa os bodes, separa os bodes dos cabritos, das ovelhas, separa o joio do trigo. Irmãos, sem doutrina nós não podemos nem fazer sequer as orações que a gente vai fazer aqui. Sem doutrina nós não podemos ter uma liturgia de culto correta, sem o conhecimento das Escrituras. Nós não podemos sequer orar como convém. Olhe para as igrejas aí, eles estão orando dizendo, eu determino, eu decreto. Isso está totalmente desalinhado com a doutrina. Veja como Jesus fazia, como Jesus orava. Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. Como assim, irmãos, nós determinamos? Como assim nós decretamos? Nós não decretamos nada. Nós vamos ao Pai em oração e pedimos que seja feita a vontade dEle. Percebe que sem a doutrina, nem orar como convém, nós não podemos. Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, o teu nome, não é o nosso nome. E Jesus, como homem, ele não falou de si mesmo. Ele era Deus, mas como Deus estava em estado de humilhação, ele buscava apenas a glória do Pai. Amém, irmãos? Nós devemos buscar a glória de Deus. Nós não devemos jamais, irmãos, abrir mão desse evangelho. Nós não devemos ficar encantados com novidades. Nós não devemos ficar encantados ou com o coração buscando as glórias terrenas, a glória dos homens. Nós devemos apenas anunciar o evangelho. O resultado a gente deixa com Deus, irmãos. Amém? Então vamos orar nesse sentido?